o que acontece, ele tem que definir se ele vai ter uma farmácia de manipulação, se ele vai ter uma drogaria. Lá nas atividades, lá atrás, no objeto social, ele tem que entender qual é o tipo de atividade, que hoje em dia a gente está vendo a questão da farmácia única, né? Que é uma farmácia que tem manipulação, que vende medicamentos industrializados, e se ele não tiver essa noção, ele também vai ter algumas dificuldades quanto à estrutura da empresa, que é muito importante a gente pensar no espaço, se for uma empresa de manipulação, no espaço, se for uma drogaria ou farmácia com serviços farmacêuticos. Então, além de pensar a atividade em si, né, tem que pensar em toda a estrutura que ele vai ter que apresentar exatamente quando chega na prefeitura, que vai para a vigilância sanitária. Essa atividade é o CNAE? É o CNAE. Então, os CNAEs, porque são, né, nesse caso é mais de um código, eles precisam ser determinados ainda na feitura do contrato. Exato. Quer dizer, eu achando que era um pouco mais à frente. Não, então é bem lá no contrato. Não dá para fazer no improviso, então, depois. Eu vou resolver, vou começar a fazer isso. A não ser que faça uma alteração contratual. Exato. Dá também para você legalizar a empresa e lotar ela de CNAE, que isso acontece muito, e você não exercer aquelas atividades. A Betânia pode até comentar, ela falou de manipulação. Tem muita gente que, eu quero ter manipulação um dia, não sabe quando, mas no início vai ser só drogaria. E aí a pessoa inclui a atividade de manipulação de fórmula, o CNAE lá de farmácia de manipulação, e quando chega para poder fazer a vigilância sanitária, vai esbarrar numa atividade que não está sendo executada naquele momento e vai ter dificuldade na hora de emitir a licença. Mas vou deixar... Exatamente o que você falou, né, Vivi? Os CNAEs, eles geram os códigos do alvará. E os códigos do alvará é que vai direcionar a vistoria do fiscal, a fiscalização. Exatamente. Porque quando sai a documentação, né, o Bruno terminou toda a etapa de contrato social, CNPJ e alvará, a primeira coisa que o proprietário tem que pensar é na contratação do farmacêutico, porque sem o farmacêutico a gente não consegue dar continuidade nem na Anvisa, nem no Conselho, nem na Vigilância Sanitária. E aí, a partir do momento que faz o contrato com esse farmacêutico, nós vamos fazer, né, o registro dessa empresa no Conselho de Farmácia, e a partir daí a gente já consegue também fazer a entrada do cadastro da empresa na Anvisa, e fica por último a vigilância sanitária do município, que é justamente aonde que vão ser averiguados se você tem estrutura, equipamento, documentação de acordo com a RDC 44, né, de 2009, ou se você vai fazer vacinação, que aí você tem que entender tudo sobre a RDC 197, e se for a questão do teste também, você tem que saber a legislação específica, tudo aquilo que vai ser cobrado. Então, é muito importante entender que se for fazer teste rápido, você vai ter uma estrutura. Se for de sala de serviços farmacêuticos, se você for fazer vacinação, você tem uma outra estrutura. Se você vai fazer todos os serviços, você pode no mesmo ambiente fazer o serviço, mas existem algumas definições que a própria Vigilância Sanitária do município vai querer que você faça o teste rápido numa bancada, com uma divisória diferente da parte de vacinação. Então, é importante isso que o Bruno falou sobre, eu quero tudo, vou botar vacinação, vou botar teste, aí o fiscal chega na sua empresa, não tem uma maca, não tem câmara fria, não tem nem espaço direito para você receber o seu paciente, o farmacêutico. Então, a vigilância sanitária, a primeira exigência que já vai cair é essa questão de tirar esse CNAE daquilo que a empresa não vai ter condição de adaptar. Então, o ideal é o quê? Primeiro fazer os CNAEs mais conhecidos, né? E depois, se a empresa tiver esse interesse de ampliar a atividade, aí ele vai ampliando de forma gradativa, até para sentir também a área, né? Porque tem lugares que a vacinação é muito procurada, tem lugar que não tem nenhuma procura.
Teste rápido, a mesma coisa. Então, tem que estudar esse ponto, tem que ter essa noção, né, do que realmente vai ter demanda, porque, por exemplo, vacinação é um investimento alto. Então, a empresa vai investir e vai querer retorno disso. Então, é importante entender o perfil ali do público onde a farmácia está localizada.